Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui mais uma vez para falar de Shingeki no Kyojin e eu vou comentar mais uma vez, esse é o segundo vídeo falando de supostos furos na história de Shingeki que vocês me mandam e eu comento se eu concordo, se eu não concordo, falo mais um pouquinho, a gente discute junto aqui nos comentários também e dessa vez, diferente do primeiro vídeo, eu peguei perguntas que estão nos comentários do meu primeiro vídeo falando de furos aqui no YouTube e depois vou pegar no Instagram também, no Twitter, não sei, me siga em todas as redes sociais para você não perder chance de participar e já comenta, porque vai que eu pego aqui também para o próximo vídeo. Você quer a terceira parte? Já fala aí, deixa o like, se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos como esse. Shingeki é uma história que tem muitos mistérios, mas tem algumas coisinhas assim que carecem de uma explicação imediata um pouquinho melhor, que eu não consigo visualizar ou as pessoas não conseguem visualizar uma explicação a curto nem a longo prazo, e é em cima disso que a gente vai comentar especialmente, e o primeiro comentário vai ser em cima de algo aberto, não em uma pergunta específica que eu peguei aqui, porque é algo que eu recebo de pergunta há muito tempo, que eu sinceramente não sei muito como explicar, que é sobre a transformação de humano para titã irracional, esses que ficam comendo humanos desenfreadamente, e depois para titãs racionais. Mais especificamente, de onde fica, ou se é que fica, o corpo do ser humano que foi transformado. Por que eu digo isso? Então, vamos pegar dois exemplos. Primeiro exemplo que você vê no anime, visualiza mesmo, é a transformação da Ymir. Ymir, que você descobre que em determinado momento foi transformada por pessoas que no anime você ainda não sabe quem são, em um titã irracional. Foi inserido um fluido de titã nela e ela foi derrubada de uma muralha, caiu como um titã irracional. E como titã irracional, ela ficou 60 anos. Ela voltou à forma humana quando ela engoliu um amigo lá da Anne, do Reiner, do Bertolt, que tinha um poder de um titã racional e por isso ela pôde se transformar de volta. Quando ela se transformou, ela estava com o corpo inteiro, perfeito e sem roupa. Tá, e qual a dúvida disso então? Porque a gente vê outra transformação nessa terceira temporada do anime, por exemplo, que é a do Eren. Eren foi transformado pelo seu pai da mesma maneira, com uma seringa de fluido de titã, ele se transformou em um titã irracional de uma forma totalmente diferente daquela que ele assume depois, quando ele engole o seu pai, que tinha um poder de 2 titãs racionais naquela hora. Mas quando o Eren volta à sua forma humana, após pegar este poder de titãs racionais do seu pai, ele está com a sua roupa intacta, o que dá a entender que ele ficou preservado ali na nuca desse titã dele irracional e após voltar à sua forma humana veio normalmente. Por que isso não faria sentido? Porque para o corpo ficar preservado, a gente tem que assumir, por exemplo, então que numa transformação de humano em um titã de 3 metros, o corpo tinha que estar ali. Se a gente assume que o titã, por exemplo, ele tem aqui na sua estrutura de onde ficaria a nuca, algo semelhante ao que seria a nossa medula espinhal e, portanto, ali ficaria a estrutura fundamental do humano que depois pode eventualmente voltar a ser humano, então como que pode ter um corpo inteiro se em 3 metros não caberia aquilo ali? Seria quase o titã inteiro. Não dá, não tem estrutura para isso acontecer. Mas se o Eren volta com a roupa completa, não faz sentido que em qualquer explicação, mesmo se você ler o mangá, que a roupa se reconstrua. O corpo, tudo bem. Se, por exemplo, fosse a teoria, como poderia acontecer com a Ymir, de que o corpo dela foi fundido e com todas as lógicas fundamentais que ainda não foram explicadas em Shingeki, ao conseguir o racional, ela volta a ser humana, porém sem roupa, tudo bem, não precisa de mais explicação. Durante muito tempo eu acreditei e falei aqui no canal, inclusive, que isso poderia ser por causa do tempo em que você passa como titã irracional. Ymir ficou 60 anos. Com 60 anos como titã irracional, ela poderia ter se fundido ali na nuca do seu titã e então quando ela volta não tem mais roupa. Beleza. E o Eren foi muito rápido, por isso tem a roupa. Mas e o caso do titã de 3 metros? Pra mim,
isso é um furo sobre essa questão da transformação, sobre o uso do corpo e a transformação do corpo. Quando vocês lerem o mangá, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão de onde surge a carne do Titã, por que isso acontece, como isso acontece, mas ainda faltam explicações e pra mim essa dinâmica especialmente, que é muito importante e é primordial e básica, tá mal explicada, tá mal exemplificada. Eu não sei se na época ali do Eren o Isayama não tinha pensado direito nisso, mas pra mim eu ainda não consigo ver um caminho que ele explique, só pelo fato de termos titãs irracionais pequenininhos. Então o corpo não teria como caber ali. Ou será que só nesses casos o corpo já é automaticamente fundido com o resto e desaparece e fica só a medula? Não sei. Se você tem uma explicação pra isso ou teoria, deixa aqui embaixo porque eu quero muito saber. 3 interrogações em pé e 3 interrogações invertidas perguntou. Na segunda temporada foi visto que os titãs podiam se movimentar durante a noite, mas depois foi dito pelo Reiner e Bertolt que não podiam. E foi mostrado que não podiam mesmo com o titã da Ymir irracional e os titãs dentro da muralha, então pode ou não pode? A gente tem ao longo do tempo a explicação de que titãs ficariam inativos à noite, por isso até que a tropa teria mais segurança ao se movimentar no escuro. Na segunda temporada, com aqueles titãs que surgem do nada na Vila do Cone, você vê que eles têm essa particularidade, eles andam à noite. E o que eu posso dizer é uma particularidade desses titãs específicos até agora na história. Isso não foi explicado exatamente o porquê, embora você consiga saber, supor, especialmente lendo o mangá, por causa da forma que eles surgiram. Vamos lá. Você sabe que de alguma maneira isso tem relação com o titã bestial que surgiu lá. Você sabe que algo aconteceu, algo foi feito para que aqueles titãs surgissem do nada. Você já sabe no anime como que pessoas se transformam em titã, ou minimamente o que é preciso para que elas se transformem em titã. Qual o fator então diferencial que poderia fazer com que esses titãs específicos que saíram da Vila do Cone, que eram humanos da Vila do Cone, possam andar à noite? Bem, eles têm uma diferença, você vê no anime também que o titã bestial, por exemplo, em determinado momento consegue controlar de alguma forma esses titãs, então pensa assim, não andar à noite é algo normal para titãs irracionais, beleza? Em alguns casos como esse, ou nesse caso específico, eles podem ter características diferentes. Não é um furo. Não é tão explicado, mas não é um furo. Tio dos anime falou: quando a muralha foi destruída, as coordenadas ou a coordenada não estava já na posse de Grisha Yeager, o pai do Eren? Não. Qual foi a cronologia, a ordem dos acontecimentos? O pai do Eren estava fora de casa, ele por algum motivo descobriu talvez naquela hora, achou que aquele era o momento de ir atrás da família real, da família Raiz, que estava escondida como uma família nobre qualquer, mas na verdade eles tinham o poder da coordenada, que o pai do Eren queria, sabia que era muito importante, precisava conseguir, e ele foi atrás. Enquanto isso, enquanto ele chegava lá, a muralha caiu. Aconteceu tudo, a mulher dele morreu, ele estava longe, e ele chega lá na capela da família Raiz, em que eles estavam lá na caverna no subterrâneo, quando tudo já tinha acontecido. Inclusive, a família Raiz estaria lá reunida com a Frida, que tinha o poder da coordenada, rezando pelo que tinha acontecido. A gente já viu nessa terceira temporada, na primeira parte, que a vontade do tal primeiro rei era de não se manifestar, de nada fazer. Por isso, Frida também não utilizou o seu poder da coordenada naquela hora para fazer qualquer coisa pelo que estava acontecendo, pelo caos da muralha. Isso é até algo que a história critica o Rod Reiss. Não vou pegar esse poder de volta para a família Reiss, porque Frida não fez nada. Nenhum rei antes fez qualquer coisa contra os titãs. Então, qualquer um da família Reiss que pegue, nada vai fazer, inclusive ela. E é por isso, talvez, que o Grisha tenha que pegar essa coordenada para conseguir utilizá-la de forma que a família Reiss nunca usou. É naquela noite que ele pega, após a queda da muralha, e ele não consegue utilizar a coordenada, pelo que a gente sabe, porque ele não tem o sangue Reiss. Beleza? Foi depois da queda. Foi quase concomitante, quase ao mesmo tempo, mas foi depois. Agora a gente vai ter alguns outros furos que tem spoilers do mangá para eu falar e para eu explicar. Tem spoiler do mangá. Tá ouvindo? Prestou atenção? Se você não quer, deixa o seu like, comenta, se inscreve e sai do vídeo. Avisei. Vamos lá. Save, S-A-V e uma carinha disse: nunca entendi como pode ter titãs colossais vivos dentro das muralhas há 100 anos se eles podem viver apenas 13 anos. Então, o que acontece é que existem titãs, a gente já viu um pedacinho de um dele, dentro das muralhas, que tem 50 metros,
E esses titãs dentro das muralhas têm aparência e tamanho de um colossal, o que não indica que são titãs racionais como o colossal. O que parece, nunca foi explicado, nunca foi dito, mas o que parece e deve ser é que o primeiro rei, Karl Fritz, que levou a galera para Parades, para a ilha, deve ter transformado alguns dos seus súditos laodianos em titãs, colocado fluido de colossal neles, eles adquiriram esses aspectos, né, grandes, superiores ao que seria um titã normal, porém inferiores ao tamanho de um colossal, como a gente já viu inclusive no anime, e eles se endureceram, também tendo capacidade de endurecimento de um blindado como o Eren fez, provavelmente, e tudo aconteceu controlados pela coordenada do rei Fritz. Beleza, agora não são titãs racionais, por isso eles não teriam um prazo de vida de 13 anos e por isso eles não se movimentam, não pensam, não estão lá como um colossal estaria de fato fazendo. São chamados de colossal provavelmente por causa dos seus aspectos físicos, mas não são exatamente igual a um, não funcionam como um, não têm todas as características físicas, nem pensam racionalmente como um. Por fim, Isaac Jr. falou, um furo é: como que o rei Fritz, Karl Fritz, atravessou o oceano com milhões de Eldianos até chegar em Parades? Me pergunto isso sempre. Não sei quantos Eldianos foram com eles, não acho que foram milhões, talvez milhares, centenas de milhares talvez, mas não foram todos, foi uma quantidade considerável. Ele era um rei, ele tinha dinheiro, foram de barco. Acredito eu, que ele tinha forma de transporte, até porque ele foi também com famílias asiáticas, com Ackerman, ele devia ter grana e frota para levar o pessoal através do mar, acho que isso não seria nenhum problema. O que a gente vê no encerramento da segunda temporada é o pessoal caminhando em direção a algum lugar que é um solo, uma fila indiana, mas isso, por exemplo, provavelmente se refere à Ilha de Parades. Eles já chegaram na ilha e estão caminhando ao centro da ilha, onde ficariam depois as muralhas. Não que eles fizeram uma caminhada desde Marley até Parades, porque não daria, porque de fato tem um oceano no meio, mas aí tem navios, né, gente? E aí foram, e pronto. Esses foram só mais alguns furos para a segunda parte desse vídeo. Se vocês quiserem uma terceira parte, respondendo coisas que ainda não tem muita explicação, que provavelmente precisam de uma explicação urgente, falem aqui embaixo que aí eu trago mais uma vez. Dessa vez eu vou pegar perguntas lá no Instagram de novo, então me siga lá, não esquece. E lembrando, pessoas, ainda temos muitas coisas que precisam ser respondidas, que são mistérios carregados há muito tempo, mas que se caracterizam e se construíram como mistérios. Por isso eu acho que não parecem furos, porque só serão furos se chegarmos lá no final da história, o que parece que estamos nos aproximando, pode durar 1 ano e meio, 2 anos, mas estamos chegando no fim, e aí se lá nesse fim não tiver explicação, aí sim, isso serão furos. Tem aquele grande mistério que muitas pessoas ainda querem saber, que é sobre o pra você daqui a 2000 anos, o que abre a história, o título de tudo, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque sobre isso a gente ainda pode criar teorias. Se vocês quiserem, na verdade, né? Diz aí se eu devo trazer esse vídeo pra cá. Deixa o like, comenta aqui embaixo se vocês querem uma terceira parte deste vídeo e me segue no Instagram, especialmente também no Twitter, para que você possa participar de um futuro vídeo como esse ou outros diferentes também. Se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!